Imagine Deus preparando algo grandioso para você, uma bênção que pode mudar tudo, sua história, seus relacionamentos, até o rumo da sua vida. Mas, antes de te entregar o que tanto espera, Ele começa a tirar coisas, pessoas e oportunidades do seu caminho. E você, sem entender, sente como se estivesse perdendo tudo. O que se passa nesse silêncio divino? É isso que você vai descobrir agora. As 5 coisas que Deus remove antes de abençoar alguém de verdade. E como reconhecer quando essa purificação está acontecendo na sua própria vida. O primeiro passo para entender a bênção é aceitar o processo. Deus não trabalha com pressa, trabalha com propósito. Ele sabe que, se te entregar algo poderoso enquanto ainda carrega pesos que não deveriam estar aí, essa bênção pode te destruir. Por isso, antes da expansão vem o esvaziamento. Antes da resposta vem o silêncio. E é nesse intervalo que a maioria desiste, sem perceber que o que está sendo tirado é, na verdade, o que te impedia de receber. Muitas pessoas acreditam que quando as coisas começam a dar errado, é sinal de abandono. Mas, espiritualmente, o oposto pode estar acontecendo. Quando Deus está prestes a te elevar, Ele primeiro reorganiza o terreno. Ele arranca as raízes tóxicas, corta vínculos que te desviam e quebra padrões que não combinam com o novo nível. A dor da perda, às vezes, é o parto da promessa, e é aí que o mistério se revela. Deus não remove por castigo, Ele remove por amor. O mesmo Deus que te permite passar por escassez hoje é o que está limpando o espaço onde Ele vai derramar abundância amanhã. Mas esse processo não é aleatório. Cada remoção tem um significado. Entender esses sinais é a chave para não se revoltar com o que está sendo arrancado. Agora pense comigo. E se aquela pessoa que te abandonou, aquele emprego que acabou ou aquele plano que desmoronou, não fossem falhas do destino, mas intervenções diretas de Deus para te preparar? Fique até o final, porque as próximas revelações vão te mostrar como o céu trabalha em silêncio enquanto você acha que tudo está perdido. A primeira coisa que Deus remove antes de abençoar é o excesso de controle. Ele sabe que enquanto você tentar dominar tudo, Ele não pode agir completamente. Quantas vezes você orou pedindo direção, mas continuou insistindo em fazer do seu jeito? Deus observa quando você diz confio em ti com a boca, mas continua planejando os detalhes com medo de perder o comando. E é nesse ponto que Ele começa a permitir situações fora do seu alcance. Não para te humilhar, mas para te libertar. O controle é uma ilusão confortável. Achamos que estamos seguros quando conseguimos prever os resultados, mas a fé só cresce no terreno da incerteza. Deus te leva ao limite do entendimento para mostrar que o que vem dele não depende da tua lógica. Quando Ele tira o controle das suas mãos, é porque quer colocar algo muito maior nelas. Algo que não se conquista com estratégia, mas com rendição. Pode ser que agora tudo pareça confuso. Portas se fechando, planos desfeitos, pessoas se afastando. Mas observe, não é caos, é correção. Deus está ajustando o curso da sua vida, mesmo que isso signifique tirar tudo o que te dava sensação de estabilidade. É desconfortável, eu sei, mas é nesse descontrole aparente que nasce a confiança genuína. A fé verdadeira não é a que nasce na vitória, é a que sobrevive à perda. Quando Deus tira o que te fazia sentir no comando, Ele está te treinando para receber algo que só pode ser sustentado pela confiança, não pelo medo. E quem aprende a confiar no escuro, brilha quando a luz volta. Antes de seguir, escreva nos comentários esta frase: Deus, eu entrego o controle. Essa declaração é mais do que palavras. É um ato espiritual. É como abrir as mãos e dizer: faz do teu jeito, mesmo que eu ainda não entenda. Você vai se surpreender com o que acontece quando parar de resistir. A segunda coisa que Deus remove antes de te abençoar são as pessoas erradas. E aqui não se trata apenas de pessoas más, mas de pessoas desalinhadas com o teu propósito. Algumas te amam, mas não te compreendem espiritualmente.
Outras parecem te apoiar, mas te puxam de volta sempre que tentas crescer. Deus, em sua sabedoria, entende que não dá para construir um futuro novo com alianças que pertencem ao passado. Você pode até tentar segurar, insistir, argumentar, mas quando Deus decide cortar, não há conversa que sustente. Às vezes, Ele muda corações, cria distância, causa mal-entendidos, tudo para proteger a promessa que você ainda não vê. Porque certas pessoas só te amam enquanto você está no mesmo nível que elas. No momento em que Deus decide te promover, a convivência se torna um campo de resistência espiritual. É doloroso perder quem fez parte da tua história. A alma grita, o ego se sente rejeitado e o coração tenta entender. Mas a separação que dói hoje é a ponte que te conduz ao lugar que pediste em oração. E o que parece rejeição é, na verdade, redirecionamento. Deus não está tirando pessoas da tua vida, está te tirando do ambiente que te impede de florescer. Lembre-se, o amor de Deus não é sentimental, é estratégico. Ele sabe que uma conexão errada pode arruinar anos de propósito. Por isso, antes da bênção, Ele limpa o círculo. O que for verdadeiro permanecerá. O que não for, será removido sem aviso. E o vazio que fica é o espaço onde Ele colocará o novo. Pense nisso. Talvez a dor que você sente por alguém que partiu não seja o fim de um ciclo emocional, mas o início de uma nova estação espiritual. E se a solidão que te acompanha hoje for o sinal de que Deus está preparando conexões que vão te elevar, não te ferir? A terceira coisa que Deus remove antes de te abençoar é o orgulho espiritual, aquela sensação silenciosa de autossuficiência que nos faz achar que podemos resolver tudo com a própria força. O orgulho é traiçoeiro porque se disfarça de confiança. Às vezes você acredita estar firme na fé, mas na verdade está confiando mais em si mesmo do que em Deus. E quando isso acontece, Ele permite quedas, atrasos e humilhações. Não como castigo, mas como remédio. O orgulho impede o fluir da graça. Quando o coração está cheio de eu posso, eu mereço e eu sei, não sobra espaço para o seja feita a tua vontade. Deus precisa esvaziar o ego para encher com o espírito. E esse processo dói. Dói ver planos falharem, projetos travarem, portas não abrirem. Mas o que parece fracasso é muitas vezes Deus arrancando o excesso de eu para que a bênção não se torne idolatria. Em Provérbios 16:18 está escrito: a soberba precede a ruína e o espírito altivo a queda. É um alerta direto. Deus não pode construir nada sólido sobre o terreno da arrogância. Ele prefere quebrar a estrutura agora do que ver você desabar depois. E quando o orgulho cai, nasce algo precioso, a humildade que sustenta milagres. Deus exalta os humildes porque sabe que eles não roubarão a glória. Por isso, quando Ele tira a tua autoconfiança e te coloca em situações que te fazem depender dEle, não reclame, agradeça. É o sinal de que algo grande está a caminho. A fraqueza que te envergonha hoje é o solo onde Ele vai plantar a força que te abençoará amanhã. Agora reflita. E se os momentos em que você mais se sentiu incapaz foram, na verdade, os momentos em que Deus mais te estava moldando? Fique comigo, porque no próximo ponto você vai entender por que Deus às vezes destrói estruturas inteiras da sua vida. Não para te punir, mas para te reconstruir. A quarta coisa que Deus remove é a dependência de estruturas humanas. Ele sabe que enquanto o seu coração estiver apoiado em sistemas, pessoas ou certezas terrenas, a sua fé será instável. Quando você confia em recursos mais do que no provedor, Deus começa a mexer nas bases, às vezes tirando o emprego que te dava segurança, a rotina que te dava controle ou o relacionamento que te fazia sentir protegido. Ele faz isso porque sabe. A fé só amadurece quando todas as muletas caem. Essa remoção é uma das mais difíceis de entender, porque fere o instinto humano de estabilidade. Nós fomos ensinados a construir castelos, a acumular garantias, a confiar no que podemos ver. Mas Deus trabalha ao contrário.
Ele te ensina a andar sobre a água quando o chão desaparece. É nesse desamparo aparente que a confiança deixa de ser teoria e se torna experiência. Veja a história de Abraão. Deus pediu que ele deixasse a sua terra, sua parentela, e fosse para um lugar que ainda não conhecia. O que parecia uma perda era, na verdade, um teste de fé. O mesmo acontece com você. Quando tudo o que te sustentava começa a ruir, é porque Deus quer provar que Ele é o teu único fundamento. E há um detalhe importante: Deus não destrói o que é bom, Ele substitui o que é insuficiente. Quando Ele tira algo, é porque está prestes a te entregar algo que não depende da aprovação de ninguém, algo que vem direto da fonte. Mas para isso, é preciso suportar o vazio temporário que antecede a abundância. Pense, o que te mantém de pé hoje é Deus ou é o que você acredita ter conquistado? Talvez essa seja a pergunta que Ele está te fazendo em silêncio. Porque enquanto você confia em estruturas frágeis, Ele não pode te confiar o peso da promessa. E por fim, a quinta coisa que Deus remove antes de te abençoar é o medo de perder. Sim, o medo também é algo que Ele arranca, às vezes pela dor. O medo é o maior ladrão de destino. Ele te convence a se contentar com pouco, a desistir antes da hora, a aceitar o raso quando o oceano te espera. E Deus, sendo amor, não permite que esse medo continue dirigindo sua vida. Então, Ele o confronta. Quando você tem medo de perder, se torna refém daquilo que tenta proteger. É por isso que Deus às vezes permite que você perca exatamente o que mais temia, não para te ferir, mas para te provar que a perda não tem poder sobre quem é sustentado por Ele. A fé nasce quando o que você mais teme acontece e você descobre que continua de pé. Deus remove o medo, expondo-o. Ele permite situações em que você precisa enfrentar o que fugia. E é nesse confronto que nasce a liberdade. A coragem que você admira em outras pessoas não é ausência de medo. É o resultado de tê-lo enfrentado sob a luz da fé. Deus quer que você alcance esse mesmo nível de confiança. Não em si, mas nele. O medo de perder impede a chegada do novo. Por isso, Deus quebra as seguranças, muda os planos e desafia a tua lógica. Ele te mostra que o pior cenário que você imaginava pode, na verdade, ser o portal para algo melhor. E quando o medo cai, o céu se abre. Agora reflita profundamente. E se a fase mais incerta da sua vida for exatamente o ponto onde Deus está te libertando daquilo que te mantinha cativo? No próximo passo, você vai entender como reconhecer que a remoção já está acontecendo e o que fazer para não resistir ao processo. Agora que você já entende o que Deus remove, é hora de aprender a reconhecer quando o processo já começou. E aqui está o ponto. Raramente Ele avisa. O processo não chega com um sinal luminoso dizendo Deus está agindo. Ele chega em forma de desconforto, de decepções, de portas que se fecham sem explicação, de pessoas que somem, de oportunidades que pareciam certas e evaporam. É nesse silêncio que Deus está mais ativo do que nunca. O maior erro é confundir a ausência de movimento com abandono divino. Quando nada parece acontecer, é porque Deus está operando nas camadas que você não vê. Ele trabalha no invisível, podando o que te prende, mesmo que você só perceba o resultado depois. É como uma árvore no inverno, por fora parece morta, mas por dentro está criando raízes para florescer na estação certa. Muitas vezes você ora por uma bênção e no dia seguinte algo começa a dar errado. Não é coincidência, é o início da limpeza. Deus começa a alinhar tudo, até o que você não entende. Ele retira o que impede, mesmo que doa. E quando o caos se instala, é porque Ele está tirando os alicerces que sustentavam aquilo que não tinha mais propósito. Mas é nessa fase que a fé é testada. A maioria quer a bênção, mas não quer o processo. Quer o ouro, mas não quer o fogo. E é exatamente no fogo que o caráter é refinado. Deus nunca te levará a um lugar onde o teu coração ainda não esteja preparado para permanecer. Ele primeiro molda o vaso, depois derrama o conteúdo.
Então, se a sua vida parece desmoronar, não entre em desespero. Às vezes, o desmoronamento é o prenúncio da reconstrução. E quando Deus começa a mexer na estrutura, é porque algo muito maior está prestes a surgir das ruínas. Mas existe um segredo que poucos percebem. A remoção de Deus não é apenas proteção, é reposicionamento. Quando Ele tira algo, já tem algo melhor reservado. O problema é que muitas pessoas ficam tão presas ao que perderam que não conseguem ver o que está nascendo. E o tempo da lamentação se torna o maior obstáculo para o tempo da manifestação. Deus não trabalha no passado, Ele trabalha no próximo passo. Por isso, se você continuar olhando para o que foi, vai perder o que está sendo preparado. É como tentar dirigir olhando apenas pelo retrovisor. O resultado inevitável é o acidente. Deus quer que você olhe para frente, mesmo com lágrimas nos olhos. A fé é isso. Continuar andando sem entender, mas acreditando que Ele está guiando. Lembre-se, quando Deus remove algo, Ele está te empurrando para o propósito, não te punindo pelo erro. Tudo o que Ele tira, tira com um motivo, e tudo o que Ele devolve, devolve com propósito. As perdas que você lamenta hoje podem ser o cenário da tua maior transformação. O segredo é não resistir. Resistir é tentar segurar o que já morreu, é lutar contra o próprio processo de cura. Deus quer que você abra as mãos, aceite o que Ele levou e confie no que Ele ainda vai trazer. Esse é o ponto de virada. Quando você entrega o controle, a perda deixa de ser fim e se torna ponte. Agora imagine por um instante, e se, neste exato momento, Deus já estiver substituindo o que tirou, e você ainda não percebeu porque está olhando para o lado errado? Fique comigo, porque a partir daqui você vai entender como se alinhar com esse movimento e se tornar apto para a bênção que está a caminho. Depois que Deus remove, vem o silêncio, e é nesse silêncio que muitos desistem. Eles confundem o tempo de espera com rejeição, mas a verdade é que o silêncio de Deus é o som da preparação. Quando Ele fica quieto, é porque está ajustando detalhes que você ainda não compreenderia se Ele explicasse agora. Deus não te ignora, Ele te amadurece. Esse período entre a remoção e a restituição é o mais sensível. É nele que o inimigo tenta plantar dúvida, medo e cansaço. Ele quer que você acredite que nada vai mudar, que orar não adianta, que o que foi perdido não volta. Mas o silêncio não é ausência, é transição. É o intervalo entre a poda e o florescimento. E quanto mais fundo Deus cava, mais forte será o crescimento depois. Durante esse tempo, Ele te ensina a ouvir a voz que só pode ser percebida quando o barulho acaba. Ele te mostra que a fé verdadeira não se baseia em emoção, mas em convicção. Quando você aprende a permanecer fiel, mesmo sem sentir, o céu te reconhece como alguém pronto para carregar peso espiritual. O silêncio é o teste final. É nele que se revela se você ama a Deus pelo que Ele faz ou por quem Ele é. Porque quem ama apenas pelas bênçãos, abandona na ausência delas. Mas quem ama pela presença, permanece até o fim. E são esses que veem promessas se cumprirem. Pense com atenção. Se hoje Deus te deixasse em silêncio por mais um tempo, você continuaria crendo? Porque é nesse tipo de fé que Ele deposita as maiores bênçãos. Não a fé que pede explicações, mas a que diz, mesmo sem entender, eu continuo confiando. Quando Deus termina o processo de remoção, algo muda dentro de você antes de mudar ao redor. A paz volta, não porque tudo está resolvido, mas porque você aprendeu a confiar no ritmo dele. As perdas deixam de doer como antes, e o que antes parecia injustiça começa a fazer sentido. É o momento em que a alma entende que cada ausência foi, na verdade, um gesto de proteção. Deus então começa a restaurar, não apenas o que foi tirado, mas o que foi transformado. Ele devolve conexões mais saudáveis, oportunidades mais alinhadas e uma fé mais sólida. E o mais bonito é perceber que a bênção chega quando você já não está obcecado por ela. Ela vem como consequência da entrega, não da ansiedade. É nesse estágio que o ciclo se completa.
O controle foi entregue, as pessoas erradas se foram, o orgulho foi quebrado, as estruturas foram abaladas e o medo foi vencido. Agora, o terreno está limpo, e quando Deus encontra espaço, Ele derrama sem medida. É como se todo o tempo de espera se transformasse em colheita. Por isso, não despreze o processo. A remoção dói, mas é a prova de que Deus ainda se importa. Ele não permite perdas para te punir, mas para te preparar. O que Ele tira nunca é maior do que o que Ele vai trazer. E quando a bênção finalmente chega, você entende que a espera valeu cada lágrima. Se esta mensagem tocou seu coração e te fez perceber algo que Deus está removendo em sua vida, fortaleça este espaço de fé. Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações. Assim, você continua recebendo palavras que edificam e ajuda a espalhar esperança para quem ainda está no meio do processo, achando que Deus está em silêncio, quando na verdade Ele está preparando a bênção. Depois que a bênção chega, algo extraordinário acontece. Você percebe que já não é mais a mesma pessoa. O que antes te abalava, agora apenas te ensina. O que te feriu, hoje te fortalece. E o que parecia perda, virou base para a sabedoria. Essa transformação interior é o verdadeiro milagre. Deus não queria apenas te dar algo. Ele queria te tornar alguém capaz de sustentar o que viria. Muitas pessoas pedem milagres, mas poucas pedem maturidade para recebê-los. E Deus, sendo Pai, sabe que dar algo antes da hora pode destruir. Por isso, Ele trabalha de dentro para fora, moldando paciência, discernimento e humildade antes de abrir as portas. A bênção só é bênção quando encontra um coração pronto. Quando você chega a esse ponto, começa a enxergar a vida de outro jeito. As situações que antes te tiravam o chão, agora se tornam oportunidades para confiar. Você para de perguntar, por quê? E começa a dizer, para quê? O olhar muda, o coração se acalma e até o silêncio passa a ter propósito. Deus remove para ensinar e abençoa para confirmar. A bênção, então, deixa de ser apenas um presente, se torna um testemunho. É como se cada fase dolorosa fosse, na verdade, um capítulo de um livro que Ele está escrevendo através da sua história. E quando as páginas se unem, o enredo revela um sentido que só o tempo podia mostrar. Agora pergunte a si mesmo, se Deus tivesse te dado tudo o que você pediu lá atrás, quando ainda não estava pronto, será que você teria conseguido segurar? Essa reflexão é o que separa quem entende o processo de quem apenas reclama dele. Mas existe um detalhe que quase ninguém comenta: nem toda remoção é definitiva. Às vezes, Deus tira algo só para reconstruir de forma diferente. Ele afasta, quebra, silencia e depois devolve, transformado. Porque o propósito dele não é destruir, é alinhar. E o que é dele volta no tempo certo, curado e pronto para fluir sem ferir. Talvez você já tenha vivido isso. Uma amizade que terminou e anos depois voltou de forma mais madura. Um projeto que parecia perdido, mas renasceu mais forte. Uma fase de escassez que te ensinou a administrar o que antes você desperdiçava. Deus faz isso o tempo todo. Tira para restaurar. É o ciclo divino da reconstrução. Só que para viver esse ciclo, é preciso passar na prova da confiança. Enquanto você luta contra o processo, ele pausa o movimento. Mas quando você se rende e diz, faça como quiser, Senhor, o céu se move de novo. O que parecia perdido começa a se reerguer, e o que parecia morto ganha nova vida. E o mais bonito é que quando Deus devolve, Ele nunca devolve igual. Ele devolve melhor, mais puro, mais leve. A mesma bênção que antes te pesaria, agora te impulsiona. É o mesmo dom, mas em outra versão de você. Uma versão lapidada pela dor e moldada pela fé. Agora imagine, e se aquilo que você pensa que Deus tirou para sempre estiver apenas sendo preparado para voltar, mas de um jeito que não te destrua desta vez. Fique comigo, porque nos próximos blocos você vai entender como discernir quando algo foi removido para sempre e quando foi apenas separado para ser restaurado no tempo certo. Chega um momento em que você olha para trás
e percebe que tudo o que Deus tirou, absolutamente tudo, fazia parte de um plano maior. As lágrimas, os nãos, as pausas, os silêncios, os recomeços. Nada foi aleatório. O que parecia caos era construção. O que parecia perda era preparação. E o que parecia demora era o tempo exato da maturação. Deus nunca esteve atrasado. Nós é que estávamos apressados. Quando Ele remove algo é porque o próximo passo exige leveza. O peso das velhas estruturas não combina com o tamanho da nova promessa. E é por isso que Ele limpa o terreno, mesmo que você não entenda no momento. Toda bênção carrega uma responsabilidade, e Deus não entrega algo grande a quem ainda se apega ao pequeno. Agora você entende. As remoções não foram castigos, foram treinamentos. Elas te ensinaram a confiar, a esperar, a se desapegar, a depender, a acreditar. Cada coisa que caiu no caminho foi substituída por algo mais profundo dentro de você. O que foi removido fora abriu espaço para o que nasceu dentro. Quando essa consciência desperta, a gratidão toma o lugar da revolta. Você para de perguntar por que isso aconteceu comigo e começa a dizer, ainda bem que aconteceu. Porque se tudo tivesse dado certo do jeito que você queria, talvez hoje estivesse longe de Deus, cheio por fora, mas vazio por dentro. E é aí que se percebe o verdadeiro milagre. Deus não te abençoa apenas quando te entrega algo novo, mas principalmente quando te transforma a ponto de você não precisar mais daquilo que achava indispensável. Então, se neste momento você sente que está perdendo algo, lembre-se, Deus nunca tira por tirar. Ele remove para alinhar, silencia para ensinar, atrasa para proteger. E quando Ele começar a restaurar, você entenderá que nada do que foi retirado era essencial, apenas temporário. A sua tarefa não é entender cada movimento, mas confiar em cada passo. O tempo da remoção não é o tempo da destruição, é o tempo da depuração. É quando Deus separa o ouro da impureza, o essencial do supérfluo, o eterno do passageiro. O que fica depois disso é o que realmente tem valor. E é sobre esse fundamento que Ele constrói as maiores promessas. As pessoas vão olhar para você e não entender o processo. Vão ver o brilho, mas não o fogo que o produziu. Vão admirar a bênção, mas não imaginar as perdas que a antecederam. Mas você saberá, e esse saber muda tudo. Porque quem passou pela remoção com fé, carrega uma autoridade que ninguém pode copiar. A partir daqui, o que Deus tem para você não é repetição, é elevação. Você não voltará ao que era, porque o propósito não é o mesmo. Agora você caminha com discernimento, com leveza e com o coração preparado para receber o que pedira, só que na hora certa, da maneira certa e pela razão certa. E se essa mensagem encontrou você no meio do processo, não desanime. Apenas diga em voz alta com fé: Senhor, eu aceito o que o Senhor tirou e confio no que ainda vai trazer. Essa frase é mais do que um encerramento, é uma entrega. Porque o fim de uma fase nunca é o fim da história. É só o começo daquilo que Deus estava tentando te dar o tempo todo. A liberdade de confiar plenamente nele.